Graça e paz para todos os irmãos. Irmão Fabiano Santos, estamos aqui uma vez mais para fazermos uma live abençoadíssima para a minha vida, para a tua vida, para nossas vidas, para a glória de Deus. Meus amados e queridos irmãos, eu quero pedir aos irmãos que compartilhem essa live para que o número possível de pessoas possam ouvir essa mensagem transformadora e libertadora do Evangelho da Graça de Deus. E de antemão, antes de mais nada, eu quero mandar um alô para todos os meus inscritos no YouTube e quero mandar graça e paz para todos os irmãos aqui pelo Facebook. Seja bem-vindo à Igreja Sem Paredes, seja bem-vindo ao Evangelho do Cristo ressuscitado, seja bem-vindo ao Evangelho. Estamos juntos aí pregando esse poderoso Evangelho da graça de Deus para a glória do Cristo ressuscitado. Meus amados e queridos irmãos, de antemão eu vou fazer uma breve confissão, uma breve oração. O apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele disse em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, assim: orai sem cessar. Sendo assim, oremos. Pai dos Espíritos, Tu és a razão do meu viver. Paizinho, eu quero te pedir perdão pelas obras da carne cometida, por julgar, por palavra, por atos, por obra. Paizinho, me perdoe em nome do Cristo ressuscitado. Pai, me perdoe em nome do Cristo ressuscitado. Eu te amo, Pai, eu te adoro, Pai. Paizinho, eu te peço que o Senhor me use, pois eu vou usar o teu Evangelho, a tua palavra. Eu vou usar a tua palavra que está escrito. E eu te peço que o Senhor me use de uma forma tremenda, de uma forma gloriosa, para falar com os teus filhos, com tuas filhas. Empurra um pouco mais essa espada do Espírito no coração dos ouvintes, para que eles possam ouvir essa palavra da graça de Deus e seja liberto do sistema religioso. Pai dos Espíritos, me usa de uma forma tremenda, de uma forma gloriosa para a glória do Cristo ressuscitado. Eu oro a favor das vidas que estão na UTI, no leito de dor, gemendo de dor. Cura essas vidas segundo a tua vontade. Eu oro a favor das vidas que estão com diabetes, com HIV, com câncer, com doenças incuráveis, para que o Senhor possa curar segundo a tua vontade. Eu oro a favor das vidas que estão nos hospitais agora gemendo de dor, que estão agora, meu Pai, no hospital, dizendo que não aguenta mais de tanta dor. Cura essas vidas, Paizinho, ô meu Abba. Cura essas vidas segundo a tua vontade, Abba, Pai. Paizinho, eu oro a favor dos presidiários, para que o Senhor possa libertar eles daquela vida de presidiário que eles levam, para que o Senhor possa salvar eles daquela vida de presidiário que eles levam. Eu oro a favor também agora dos traficantes de droga, para que o Senhor possa libertar os traficantes de droga daquela vida de tráfico que eles levam, para que o Senhor possa salvar os traficantes de droga daquela vida de tráfico que eles levam, em nome do Cristo ressuscitado. Eu oro a favor desse homem que está com depressão, dessa mulher que está com depressão, e eu te peço que o Senhor cure segundo a tua vontade. Eu oro a favor desse homem que está pensando em cometer o suicídio, dessa mulher também, para que o Senhor possa dar o livramento de morte, para que o Senhor possa, segundo a tua vontade, dar o livramento, livrar, Senhor. Em nome do Cristo ressuscitado, eu oro a favor também desse pai de família, dessa mãe de família que não tem alimento para comer em casa, que não tem um pão para mastigar. Eu te peço, entra com provisão, entra com providência. Pai, eu te agradeço pelo café da manhã, eu te agradeço pelo almoço ao meio-dia, eu te agradeço pelo café da noite. Muito obrigado, meu Pai, por esse dia, Pai, em nome do Cristo ressuscitado. Obrigado por tudo, obrigado pelas bênçãos, obrigado pelas vitórias, obrigado pelos livramentos, obrigado por tudo, Papai. Obrigado por mais um dia de vida na tua presença, Papai. Obrigado por mais um dia de vitória, Pai amado, Pai de alegria, Pai, na tua presença, em nome do Cristo ressuscitado. Eu te peço, toma direção, toma primazia nessa live. Me usa, porque eu vou usar a tua palavra. Me usa de uma forma tremenda e gloriosa. Amém. Glória a Deus. Eu vou ler aqui no livro
histórico de Mateus, capítulo 24, versículo de número 34, que diz assim. Livro histórico de Mateus, capítulo 24, versículo 34, que diz assim: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Segundo a pedagogia diz que tudo quanto a gente lê por inúmeras vezes, por mais de uma vez, fica mais fácil para gravarmos, memorizarmos e guardarmos nas tábuas de nossos corações. Diz assim: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Que geração? Jesus de Nazaré, no dia de sua carne, estava falando da sua geração. Ele falou: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Agora, que coisas foram que Jesus falou que ia acontecer? Que coisas são essas que Cristo disse que ia acontecer nos dias de sua carne? O que ele disse no livro histórico de Mateus, capítulo 24. Olha lá, diz assim a epígrafe, o sermão profético, o princípio das dores. Diz assim: enquanto Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus disse para os seus 12 discípulos que um dos sinais da sua segunda vinda, era a destruição do templo de Jerusalém. Qual foi o ano que o templo de Jerusalém caiu? O templo de Jerusalém caiu no ano 70 depois de Cristo, quando o general romano Tito II, filho do imperador Vespasiano I, invadiu Jerusalém, e Jesus veio sobre as nuvens, trazendo juízo e justiça sobre Israel, sobre os judeus. Então, isso se cumpriu em 70 depois de Cristo. Aí continuou dizendo, Mateus capítulo 24, versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, observe, os 12 apóstolos, os 12 discípulos, estavam sentados no Monte das Oliveiras, ouvindo Jesus falar no Monte das Oliveiras. Chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Fim do mundo ali é o fim daquele aion, fim do mundo religioso de Israel, daquela geração. Qual era o fim daquela geração? Aí no versículo 4, Jesus disse, e Jesus respondendo disse, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Tu te lembras que na época de Jesus, na geração de Jesus, apareceram muitos falsos profetas, como Simão, que ofereceu dinheiro para Pedro, lá em Atos capítulo 8, versículo 20, como um Bar Jesus, o falso profeta e etc. Então, isso tudo já se cumpriu. E Jesus respondendo disse, acautelai-vos que ninguém vos engane. Versículo 5, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos, e ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Não é o fim o quê? O fim que aconteceu em 70. Tudo isso aqui era o princípio das dores, mas ainda não era o fim. O fim só aconteceu em 70 depois de Cristo. Versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome e peste e terremoto em vários lugares. Desde que mundo é mundo, sempre houve e sempre vai haver fome, terremoto, peste, sempre vai haver terremoto, peste em vários lugares. Desde que mundo é mundo, isso sempre existiu, e isso também aconteceu na geração de Jesus de Nazaré. Versículo de número 8. Mas todas essas coisas são princípios das dores. Versículo de número 9. Não vos hão de entregar para ser atormentado. Quem ia ser atormentado? Os 12 discípulos, os judeus de origem judaica. Jesus estava falando aqui para os seus 12 discípulos.
Então vos hão de entregar para ser atormentado, e matar-vos-ão, e todas a gente por causa do meu nome. Quem foi que Jesus disse que ia ser odiado de todos os povos, de todas as nações, de todas as gente por causa do seu nome? Os seus 12 discípulos. E Jesus também disse que ele seria atormentados e mortos, né? E odiado de toda a gente por causa do seu nome. Versículo 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. 11. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Desde que o mundo é mundo, sempre existiu falso profeta, e há falsos profetas em nossos dias, né? Há falsos profetas em nossos dias. Verdadeiros profetas não tem, porque lá em Lucas capítulo 16, versículo 16, livro histórico de Lucas, está escrito que a lei e os profetas duraram até João Batista. Então o último profeta do antigo pacto foi João Batista, mas existem pessoas falsos profetas, né? Versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Salvo de quê? Salvo da grande tribulação que ocorreu no ano 70 depois de Cristo. Salvo do juízo que ocorreu em 70 depois de Cristo pelo general romano Tito II, filho de Vespasiano, primeiro imperador romano, né? Aí versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a toda a gente, então virá o fim. Que evangelho do reino é esse? Esse evangelho do reino, meus irmãos, era o evangelho da circuncisão. E esse evangelho do reino já foi pregado em todo o mundo, como está escrito no livro histórico de Mateus, capítulo 24, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a toda a gente, e então virá o fim. Em todo o mundo aqui, a expressão em todo o mundo, no timing da história, é no mundo Aion, na geração de Israel, no mundo religioso de Israel. O evangelho do reino da circuncisão pregado por Pedro, por João, por Tiago, que era considerado os colunas da igreja primitiva, já foram pregados em todo Aion, em todo o mundo religioso de Israel, em testemunha a toda a gente, e então virá o fim. Versículo 15. Quando, pois, vide que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê que entenda. Versículo 16. Então os que estiverem na Judéia que fuja para os montes. Está vendo aí? Pegou a visão? Observou que o evento da vinda de Cristo, que o evento da segunda vinda de Jesus era um evento local e não global? Era um evento lá na Judéia, lá em Jerusalém, e não global? Observe, então os que estiverem na Judéia que fuja para os montes. 17. E quem estiver sobre o telhado não deixa tirar alguma coisa de sua casa. 18. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. 19. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Por que ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias? Porque no ano 70 depois de Cristo, o general romano Tito II levou muitas mulheres grávidas cativas para Roma. Entendeu? Levou muitas mulheres grávidas cativas e outras mulheres grávidas foram decapitadas, morreram. Por isso que Jesus alertou, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. 20. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Por que não no inverno? Quando eu fazia parte do sistema religioso, os intitulados pastores dizia: orai, vamos orar para que Jesus não volte no inverno. Porque os crentes açúcar não vão querer vir para o culto, vão querer ficar em casa. Mas essa expressão que Jesus disse aqui, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, a expressão aqui, não aconteça no inverno, é porque ficaria difícil para os 12 discípulos fugir da grande tribulação durante a chuva lá em Jerusalém. Porque quando invernava lá, invernava mesmo. E aí, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Por que nem no sábado? Porque os judeus, os judaicos, guardavam o Shabat.
eles guardavam o sábado. E no dia de sábado, eles não varriam a sua casa, eles não saíam para canto nenhum e também não poderiam fugir da grande tribulação no dia de sábado. Aí Jesus disse para os seus 12 discípulos: orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Versículo 21. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Jesus disse que naqueles dias ia haver uma grande tribulação que ocorreu em setembro depois de Cristo, a qual nunca houve desde o princípio do mundo, nem tampouco haverá jamais. Jesus disse que não vai haver mais grande tribulação. Olha o que ele disse: nem tampouco haverá jamais. Jesus disse que não vai haver grande tribulação. Só que os religiosos que ficam aí viajando na maionese estão esperando uma grande tribulação. Estão esperando uma grande tribulação inexistente. Porque Jesus de Nazaré, no dia de sua carne, disse no versículo 21, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Ele disse que não vai haver mais grande tribulação. E os evangélicos, especialmente viajando na maionese, estão esperando aí uma grande tribulação. Mas não vai ter grande tribulação, porque Jesus disse que não vai haver grande tribulação mais. Ele disse, nem tampouco haverá jamais. Haverá o quê? Tribulação. Não vai haver mais grande tribulação e nem tribulação, meu irmão. Para com isso, entendeu? Aí no versículo de número 34, Jesus de Nazaré vem e disse para os seus 12 discípulos, versículo 34, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Essas coisas o quê? Tudo aquilo que ele falou para os seus 12 discípulos assentados no Monte das Oliveiras: terremoto, peste, fome, falso profeta, falsos cristos, que enganarão a muito. Ele disse que tudo isso ia acontecer na sua geração e não na nossa geração. Ele disse que tudo aquilo ali ia acontecer na sua geração e não na nossa geração. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Essas coisas o quê? O que ele disse em Mateus capítulo 24. Pai contra filho, filho contra pai, peste, rumores de guerra. Desde que o mundo é mundo, isso sempre aconteceu. Por quê? Porque lá em Eclesiastes capítulo 1, versículo 4, está escrito que geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. A terra, meu irmão, nunca vai ser destruída, porque Deus criou a terra para ser habitada. Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Então, Jesus de Nazaré disse tudo isso para a sua geração. E o evento da sua segunda vinda, e a Bíblia não fala de uma terceira vinda, a Bíblia não fala de uma terceira vinda, só fala de uma segunda vinda. Esse evento aqui, a Bíblia não fala de uma terceira vinda, só fala de uma segunda vinda que já aconteceu em 70 depois de Cristo. A Bíblia não fala em terceira vinda. Então preste bastante atenção. Jesus de Nazaré disse bem assim: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. A geração dele. E que coisas são essas? O que ele disse em Mateus capítulo 24. Então, Jesus, ele já voltou no ano 70 depois de Cristo. Eu estou falando isso baseado na Bíblia e baseado na história. Ele já voltou e hoje ele mora, ele habita em nosso espírito. Por que ele voltou? Porque muita gente fala assim: ah não, Jesus vai voltar ainda, Jesus está voltando, o Apocalipse vai se cumprir. Mas o livro de Apocalipse não foi escrito para nós. O livro de Apocalipse foi escrito para as 7 igrejas da Ásia Menor. E eu vou ler para você. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 9, diz assim: eu, João, que também sou vosso irmão,
João era irmão dos judeus lá, não nosso irmão, era irmão dos judeus lá. Ele está falando para judeus. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na tribulação e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimo por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Versículo 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Dia do Senhor na Bíblia se refere a sábado, no dia de sábado. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. A irmã escreveu para mim aí. Melhor noite, eleitos, graça e paz. Irmã Thalina Maciel. Graça e paz, irmã Thalina Maciel. Deus continue te abençoando. Seja bem-vindo à nossa live. Em nome do Cristo ressuscitado. Deus é contigo. Estamos juntos aí pregando esse poderoso e verdadeiro evangelho da graça de Deus. Então, olha o que está escrito, irmã Thalina Maciel, em Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. 11. Que dizia: o que vê, escreve-o no livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sarde, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Então, o livro de Apocalipse não foi escrito para o Brasil. O livro de Apocalipse não foi escrito para a igreja gentílica, para os gentios. O livro de Apocalipse foi escrito para as 7 igrejas da Ásia Menor. Entendeu? Foi escrito para as 7 igrejas da Ásia Menor. A irmã Thalina escreveu ali. Que a palavra corra. Amém. Graça e paz, irmão Denis Mendonça de Souza. Seja bem-vindo à nossa live. Deus continue te abençoando. Então, o livro de Apocalipse foi escrito para as 7 igrejas da Ásia Menor. As 7 igrejas que ficavam na província romana da Ásia Menor. A igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Sarde, a igreja de Tiatira, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. E essas 7 igrejas não eram nomes de igreja, eram nome de cidade, aonde os irmãos estavam reunidos nas casas, ao nome do Cristo ressuscitado por causa da grande tribulação que ocorreu no ano 70 depois de Cristo. E esses irmãos estavam reunidos ao nome do Cristo ressuscitado nas casas, nesse tempo, nessa época, né? Então, aqui não é nome de igreja, é nome de cidade. Filadélfia, Laodiceia, Sarde, Pérgamo, Tiatira, é nome de cidade, não é nome de igreja. Então, Jesus, ele já votou. Aí os religiosos dizem: ah, não, Jesus não votou não, porque aconteceu uma guerra em tal lugar, e é o Apocalipse se cumprindo. Mas o Apocalipse, abençoado, não foi escrito para mim. O Apocalipse não foi escrito para nós. O Apocalipse foi escrito para as 7 igrejas da Ásia Menor. E quer ver uma coisa? Em Apocalipse capítulo 11, diz assim, ó. Apocalipse capítulo 11, diz assim, epígrafe: as tuas testemunhas. Olha o que está escrito. E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus. O templo de Deus aqui era o templo de Jerusalém, e o altar, e os que nele adoram. Quem adorava no altar? Os sacerdotes oriundos da tribo de Levi e da ordem de Arão, da linhagem de Arão, e os que nele adoram. Versículo 2: e deixa o ato que está fora do templo e não meça, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Então, o anjo já estava mandando João medir o templo de Deus, o templo de Jerusalém. O livro de Apocalipse foi escrito entre os anos 67 e 68, provavelmente, no que se pode prover, depois de Cristo. Os religiosos dizem que o livro de Apocalipse foi escrito no ano 95 depois de Cristo. Entendeu? Mas isso é uma falácia do sistema religioso, porque o livro de Apocalipse foi escrito no ano 67 a 68, provavelmente, no que se pode prover depois de Cristo. E aqui, ó,
o anjo já estava mandando João medir o templo de Deus, o templo de Jerusalém. E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou um anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram, e deixa o ato que está fora do templo e não meça, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Quando foi que isso aconteceu? Quando o exército romano invadiu Jerusalém, sitiou Jerusalém, como está escrito aqui, no livro histórico de Lucas, capítulo 21, versículo de número 20, está escrito assim, mas quando ouvirdes Jerusalém cercada de exército, sabei então que é chegada a sua destruição, a sua desolação. Qual foi o ano que Jerusalém foi cercada, foi tomada de exército? No ano 70 depois de Cristo, quando o general romano Tito II invadiu Jerusalém, ela foi tomada de exército. Então Jesus, ele já voltou. Aí os religiosos dizem: não, Jesus não voltou não, nós ainda estamos esperando Jesus vir sobre as nuvens. Mas a expressão na Bíblia, vir sobre as nuvens, é uma figura de linguagem, quer dizer juízo e justiça. Todas as vezes que aparece na Bíblia a palavra vir com as nuvens, ou vir sobre as nuvens, quer dizer trazendo juízo e justiça. Olha o que está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 19. Livro do profeta Isaías, capítulo 19. Glória a Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 19, versículo 1. Profecia contra o Egito. Penso do Egito, eis que o Senhor vem cavalgando em uma nuvem ligeira e virá ao Egito. Quer dizer que Deus estava mesmo cavalgando em cima de uma nuvem ligeira? Ou em cima de um cavalo? Não, abençoado, nem uma coisa nem outra. Essa expressão, eis que o Senhor vem cavalgando em uma nuvem ligeira, quer dizer juízo e justiça sobre a terra do Egito. E Deus trouxe juízo e justiça sobre a terra do Egito. Entende? Então, Lamentações de Jeremias, capítulo 2, está escrito assim, como cobriu o Senhor de nuvem a filha de Sião no dia do seu furor, no dia da sua ira. Como cobriu o Senhor de nuvem a filha de Sião no dia do seu furor, no dia da sua ira. Porque a expressão na Bíblia, vim com as nuvens ou vim sobre as nuvens, quer dizer trazendo juízo e justiça. E os judeus entendiam disso, tanto é que em Mateus capítulo 24, capítulo 24 não, capítulo 26, versículo de número 64, o sumo sacerdote Caifás, ele sabia que vir sobre as nuvens era Deus trazendo juízo e justiça, por isso que ele crucificou Jesus, porque ele estava, no pensamento dele, ele estava dizendo que Jesus estava se autodeclarando Deus, por isso que ele crucificou Cristo também. Porque a Bíblia diz em Mateus capítulo 26, versículo de número 62, que várias testemunhas estavam acusando Jesus, disse daquilo, só que não achou nada contra ele. Não acharam nada contra ele. Mateus capítulo 26, versículo 62. Vamos ler. Eu vou ler a partir do versículo de número 60, que diz assim, Mateus 26, 60. E não achava, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, mas por fim chegaram duas. Quer dizer, muitas testemunhas falsas acusaram Jesus, caluniaram Jesus Cristo de muitas coisas. Ele fez isso, ele fez aquilo, ele fez aquilo. Só que não acharam prova contra ele, só que se apresentou duas testemunhas. E essas duas testemunhas dizem assim, no livro histórico de Mateus, capítulo 26, versículo de número 61.
apresentaram tuas testemunhas e disseram: este disse, eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Mas ele não sabia que Jesus aqui nesse texto estava se referindo a seu corpo. Jesus estava falando do seu corpo, né? Que ele ia morrer na sexta-feira e ia ressuscitar o 3º dia. Ele estava falando do seu corpo. E disseram: este disse, eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Versículo 62. E levantando-se o sumo sacerdote aqui era Caifás, disse-lhe: não responde coisa alguma ao que este dispõe contra ti? 63. E Jesus, porém, guardava silêncio, e insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Olha, tudo que o sumo sacerdote queria é que Jesus dissesse que era Deus, o Filho de Deus. Aí, no versículo 64, Jesus disse-lhe Jesus: tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Só que o que me chama a atenção, irmão Denis Mendonça de Souza, é que ele disse em breve. A palavra em breve quer dizer rapidamente. E não daqui a 2023 anos. Ele disse em breve. Disse-lhe Jesus: tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre a nuvem do céu. Quando o sumo sacerdote Caifás ouviu essas palavras da boca de Jesus, no versículo 65, olha o que ele fez. Então o sumo sacerdote rasgou a sua veste, dizendo: blasfemou. Por quê? Porque com essas palavras ele quis dizer que Jesus falou que Jesus era Deus. Porque o sumo sacerdote Caifás era judeu de origem judaica e ele entendia que vir sobre as nuvens do céu quer dizer trazendo juízo e justiça. E só quem trazia juízo e justiça era Deus. Aí ele disse, blasfemou, ele se declarou Deus, ele mesmo está dizendo que ele é Deus. Para que precisamos sair de testemunha? Versículo 65. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou. Para que precisamos sair de testemunha? Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. 66. Que vos parece? E eles respondendo disseram, é réu de morte. Então, depois que Jesus disse que ia vir sobre as nuvens, que o sumo sacerdote entendeu que ele estava dizendo que era Deus, com essas palavras, foi que entregaram ele para a crucificação. Ele perguntou para os seus companheiros, e agora, o que vos parece? Falaram, agora ele é réu de morte. Entregaram Jesus de Nazaré para ser crucificado. Por quê? Porque vinha sobre as nuvens, só Deus que vinha sobre as nuvens. Quando aparece a expressão na Bíblia, vim com as nuvens, vim sobre a nuvem, só Deus que vinha sobre a nuvem trazendo juízo e justiça. Só que os religiosos estão esperando Jesus voltar sobre as nuvens. Só que a expressão vim sobre as nuvens quer dizer juízo e justiça. Olha o que está escrito em Apocalipse capítulo 1, versículo de número 7. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 7. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 7, diz assim, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles, sim, amém. Se Jesus não veio ainda, cadê aquele que eles transpassaram ao meio? Cadê os soldados romanos? Em sistema religioso enganador. Se Jesus não veio ainda, cadê os soldados romanos que lhe transpassaram ao meio? Porque está escrito assim, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles, sim, amém.
Todas as tribos da terra aqui, foi as 12 tribos de Israel que se lamentou quando viu o Filho do Homem trazendo juízo e justiça sobre Jerusalém, e quando viu o general romano Tito II invadindo o templo de Jerusalém, tocando fogo dentro do templo, assassinando os sacerdotes. Eles se lamentaram, essas nações se lamentaram, e todas as nações da terra se lamentam, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles, sim, amém. Ou seja, as 12 tribos de Israel, e o sistema religioso está com o olho na nuvem. Enquanto os crentes estão com o olho na nuvem esperando Jesus voltar, os pastores cães gulosos, o mercenário está com a mão na sua carteira. Enquanto os religiosos estão com o olho na nuvem esperando Jesus voltar, falando tudo em nome de Deus, em nome de uma falsa esperança, em nome de uma falsa promessa, porque Jesus não vai voltar, meu irmão. Glória a Deus. Houve um pequeno problema técnico aqui, mas voltamos. Glória a Deus. Nas nuvens, Jesus vai voltar. As nuvens do céu vão ser arrastadas de um lado para o outro, mas enquanto os religiosos estão com o olho nas nuvens, os pastores estão com a mão no seu bolso, estão com a mão na sua carteira, levando tudo que tem, porque eles são cães gulosos, cada um por sua parte, todos por sua parte, cada um por sua ganância, todos sem exceção. Eles são cães gulosos, eles não estão nem aí. Então, quando ele disse em breve, é em breve, meu irmão. Olha o que está escrito em Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 5. Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 5. Diz assim: tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Versículo 4. Versículo 5 diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei. Olha, brevemente a ti virei, e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Brevemente, meu irmão, é daqui a 2023 anos, ou rapidamente, brevemente, rapidamente. Olha o que está escrito em Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Eis que venho sem demora, quer dizer daqui a 2023 anos? Não, Senhor, é rapidamente. Olha o que está escrito em Apocalipse ainda, capítulo 22, versículo de número 7. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Está vendo? Então, presto venho quer dizer rapidamente, e não daqui a 2023 anos. E os religiosos estão aí com o olho nas nuvens, esperando Jesus voltar, só que vir sobre a nuvem é a figura de linguagem que quer dizer trazendo juízo e justiça sobre o povo de Israel. Entendeu? Sobre os judeus. Olha o que está escrito em Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Certamente cedo venho. É rapidamente ou daqui a 2023 anos? É rapidamente, gente. Então Jesus já voltou em 70 depois de Cristo. Dizer que Jesus não voltou é chamá-lo de mentiroso. É dizer que ele não é profeta, porque ele disse isso aqui, ó. Olha o que ele disse no livro histórico de João, capítulo 21, e o versículo de número 22. Livro histórico de João, capítulo 21, versículo de número 22. Eu vou ler para você. Livro histórico de João, capítulo 21, versículo de número 22.
Só que eu vou começar a ler a partir do versículo 18, que diz assim: na verdade, te digo que quando tu era moço, te cingia a ti mesmo e andava por onde queria. Mas quando já fores velho, estenderás mão e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Tá ok. Versículo 19. E disse isso significando que em morte havia de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. Aí no versículo 20 diz assim: e Pedro voltando se viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que nascesse e recostara também sobre o seu peito, João, sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que há de trair? 21. Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? 22. Disse-lhe Jesus: sim, eu quero que ele fique até que eu venha. Que te importa a ti? Segue-me tu. Então, dizer que Jesus não veio ainda é chamado de mentiroso, é dizer que Jesus de Nazaré não foi profeta, porque ele disse acerca de João o seguinte: eu quero que ele fique até que eu venha. Agora, quanto a ti, Pedro, segue-me tu. Eu quero que ele fique. Se Jesus não voltou ainda, se Jesus não veio ainda, sistema religioso, cadê João? João tem que estar em algum lugar. Será que João está na África? Se João estiver na África, João hoje está com mais de 2000 anos de idade. Se Jesus não voltou ainda, sisteminha, cadê João que Jesus disse: sim, eu quero que ele fique até que eu venha. Agora, quanto a ti, Pedro, segue-me tu. Cadê João? Se Jesus não voltou ainda, me explique isso aqui, sistema religioso, senhores bacharéis em teologia, doutores em teologia, doutores em divindade, Seja lá o que for que você se intitula aí, livro histórico de Mateus, capítulo 10, versículo 23 e 24. Olha o que Jesus de Nazaré no dia de sua carne disse. Livro histórico de Mateus, capítulo 10, versículo 23 e 24. Olha o que Jesus disse para os seus 12 apóstolos, para os seus 12 discípulos. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade eu vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel, sem que venha um filho do homem. 24. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem um servo mais do que o seu senhor. Meu Deus do céu. Se Jesus não voltou ainda, cadê os 12 apóstolos? Cadê os 12 discípulos? Porque ele disse assim, quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade eu vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Será que os 12 discípulos de Jesus estão subindo e descendo lá em Jerusalém? Cadê os 12 discípulos de Jesus que ele disse: quando, pois, vos perseguirem nessa cidade, fugir para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem? Será que os 12 apóstolos estão subindo e descendo em Jerusalém? Não, Senhor, eles já morreram, os espíritos deles já voltaram para casa, os espíritos deles já voltaram para o Pai dos Espíritos, eles já voltaram para o Pai, meu amado. Entendeu? Os espíritos dele já voltaram para o Pai. Se Jesus não veio ainda, me explique isso aqui, professor de teologia. Me explique isso aqui. Cadê o sumo sacerdote Caifás? Porque em Mateus capítulo 26, versículo 64, Jesus disse para o sumo sacerdote Caifás: disse-lhe Jesus: tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Cadê o sumo sacerdote Caifás? Se Jesus não voltou ainda. Caifás tem que estar vivo em algum lugar. Se Caifás estiver vivo, está com mais de 2000 anos. Cadê Caifás? Caifás já morreu, abençoado. Caifás não existe mais, ele já morreu. Entendeu? Então, o sistema religioso, não há verdade no sistema. O sistema religioso
eles pregam a lei de Moisés, eles pregam mentira para o povo, eles pregam heresia para o povo, eles se pauteiam na lei de Moisés, porque pregando a lei de Moisés tem brecha para eles cobrar dízimo em dinheiro mensal, apesar que na lei de Moisés o dízimo nunca foi dinheiro. Na lei de Moisés, o dízimo era alimento para sustento dos órfãos, das viúvas, dos viajantes, dos forasteiros e dos levitas da tribo de Levi, que não tinham parte nem herança entre o povo de Israel. O dízimo nunca foi dinheiro, entendeu? Então, o sistema religioso, não há verdade no sistema religioso. Cadê? Cadê o sumo sacerdote Caifás? O sistema religioso diz que quando Jesus voltar, essa terra aqui vai acabar. E aí o que vai acontecer? Essa terra aqui vai acabar, essa terra vai ser destruída. Mas lá em Eclesiastes capítulo 1, versículo 4 está escrito que geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Como é que a terra vai ser destruída se Salomão disse que geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre? Então essa conta não fecha. Algo de errado está aí, porque geração vai, geração vem, mas as coisas, a terra permanece para sempre. E o profeta Isaías profetizou que Deus fez a terra para ser habitada e não para ser destruída. Me explique isso aí agora aí. Se a terra for destruída, onde é que Deus vai colocar seus pés? Porque em Atos capítulo 7, versículo de número 48, está escrito que Deus não habita em templo feito por mão de homem, né? Como disse o profeta, a terra é o estrado dos meus pés. Se a terra for destruída, onde é que Deus vai colocar os pés dele? Porque a terra é o estrado dos pés de Deus. E Salomão diz que geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Então isso é uma heresia do sistema. Jesus ele já voltou, Jesus não vai voltar mais. E os religiosos insistem em dizer que vai ter o grande julgamento, que o diabo vai ser julgado, que a besta vai vir, que o anticristo vai se manifestar. Mas isso tudo é uma balela. Isso tudo é uma falácia, porque Jesus ele já veio, e quando ele disse que ia vir buscar seu povo, ele nunca disse que ia arrebatar a igreja, não. Ele nunca disse que ia vir buscar a igreja, ele sempre disse que ia buscar os seus 12 discípulos, os judeus de origem judaica. Olha o que está escrito em João, capítulo 14. Ele nunca disse que ia buscar a igreja, ele dizia que ia buscar os judeus. João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu já vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Ele estava dizendo isso aqui para quem? Para os gentios ou para os judeus? Para os judeus. Ele nunca disse que ia vir arrebatar a igreja, buscar a igreja. Ele sempre disse que ia vir buscar os seus 12 discípulos, os 12 apóstolos. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Versículo 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Vós quem? Os 12 apóstolos. Os judeus de origem judaica, os 12 discípulos de Jesus de Nazaré. De Jesus de Nazaré. Versículo 18 de João, capítulo 14. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Ele estava dizendo que ia voltar para a igreja? Ou ele estava dizendo que ia voltar para os 12 discípulos, para os judeus? Ele estava dizendo que ia voltar para os 12 discípulos, para os 12 judeus, e não para a igreja. Ele nunca disse que ia voltar para a igreja. Ele disse que ia voltar para os judeus, para os 12 discípulos que andavam com ele. Então, o sistema, não há verdade nesse sistema manipulador e corrupto. Nós somos a geração que vamos testemunhar e vamos ver a queda de um dos maiores impérios e sistema implantado em nosso país, chamado sistema religioso. Iremos ver
caindo por terra esse sistema. E nós já estamos vendo, porque está enfraquecido. Os templos religiosos já não estão tão cheios como antes. O povo já não está dizimando como antes. O povo está saindo para fora para seguir o Messias, para seguir o Cristo ressuscitado. O povo já não está mais visitando esses alçapões como antes. Por quê? Porque o povo está se libertando. Entendeu? O povo está se libertando. Aí Jesus disse: em verdade eu vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Que geração? A geração de Jesus de Nazaré. A geração de Jesus de Nazaré. Então, meus irmãos, Jesus já voltou. Aí muitos crentes falam bem assim, ó. Mas em Atos capítulo 1, versículo 11, diz assim. Atos capítulo 1, versículo 11. Atos capítulo 1, versículo 11. Diz assim. Eu vou ler a partir do versículo de número 9, que diz assim: e quando dizia isto, vendo-o, eles foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco. Esses 2 varões vestidos de branco aqui foram 2 anjos. Versículo 11. Os quais lhe disseram: varões galileus, ou seja, varões judeus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Então, Jesus ressurreto, ressuscitou, foi levado, foi recebido, assunto ao céu, foi para o céu, e os 2 varões vestidos de branco, quando os discípulos, os varões galileus, estavam perplexos, estavam agora estarrecidos, estavam atemorizados, olhando para Jesus subindo, né? E uma nuvem ocultou Cristo. Agora apareceu 2 varões vestidos de branco e disse assim para eles, bem assim, ó, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu viste ir. E ele veio quando, gente? Ele veio em 70, quando o general romano Tito II invadiu Jerusalém, destruiu o templo de Jerusalém. Ali foi um juízo. Ali foi o juízo do Filho do Homem, porque quem esperava o Filho do Homem eram os 12 apóstolos. Quem esperava o Filho do Homem eram os 12 discípulos. Eu não espero o Filho do Homem. A igreja gentílica não espera o Filho do Homem. A igreja gentílica pertence ao que ressuscitou. A igreja gentílica pertence ao Cristo ressuscitado, ao que ressuscitou. Paulo disse em Romanos capítulo 7, versículo 4, assim, ó. Romanos capítulo 7, versículo 4, olha o que Paulo disse: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei de Moisés, pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou de entre os mortos. Quem ressuscitou de entre os mortos? Jesus. Ele agora não é mais Jesus de Nazaré, não é mais o Nazareno que andava lá em Jerusalém. Ele agora é o Cristo, o ressuscitado. Nós pertencemos àquele que ressuscitou de entre os mortos. Nós pertencemos ao Cristo ressuscitado. Entende? Então, quem esperava a vinda do Filho do Homem eram os judeus. Nós não esperamos o Filho do Homem. Nós pertencemos ao que ressuscitou. Nós pertencemos ao Cristo ressuscitado. E nós não vamos passar por juízo. A igreja gentílica não vai passar por juízo nenhum. João capítulo 5, versículo 24, o livro histórico está escrito: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida.
Então a igreja gentílica não vai passar por juízo. Quem passou pelo juízo foi os judeus, que cuspiram no Filho do Homem, que rejeitaram o Filho do Homem, que gritaram, crucifica Jesus de Nazaré. Eles sim passaram pelo juízo, nós não. João 5,24. Na verdade eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em juízo, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Romanos capítulo 8, pregou Paulo e prego eu. Olha o que está escrito: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, sobre a igreja gentílica não há juízo, não tem condenação. Então, Jesus já votou, meu amado. Essa história de que Jesus vai votar é uma grande fonte de lucro do sistema religioso. Porque os intitulados pastores dizem, Jesus está votando. Sim, se Jesus está votando, não era para eles pegar seus carros blindados e dar para os pobres? Se Jesus está voltando, não era para eles pegar seus aviões de luxo e vender e pegar o dinheiro e distribuir com os pobres? Se Jesus está voltando. Se Jesus está voltando, por que eles querem carros importados? Se Jesus está voltando, por que eles querem fazer carro de aluguel? Se Jesus está voltando, por que os pastores do sistema religioso, a cada dia que passa, querem comprar sítio, fazenda, apartamento? Não é para eles fazerem diferente? Se Jesus está voltando, pastor, pega teu cartão, dá para os pobres, dá o número da senha para eles, que eles vão ficar por aqui mesmo. Entendeu? Agora, esses elementos dizem que Jesus está voltando, por quê? Porque isso gera uma grande fonte de lucro para os seus cofres, gera muito dinheiro para os seus cofres, engorda seus cofres. Mas eu venho aqui nessa live, pela palavra de Deus, dizer que Jesus não vai voltar mais. Jesus não vai voltar. Ele já voltou no ano 70 e hoje ele mora em nosso espírito. Ele mora em nosso espírito. Ele já voltou. Para encerrar essa live, eu vou encerrar essa live agora. Glória a Deus. Olha o que está escrito no livro histórico de Mateus, capítulo 23, versículo de número 34. Mateus, capítulo 23, versículo 34. Portanto, eis que vos envio profetas, sábios e escribas. Jesus estava dizendo isso aqui para quem? Para os escribas e fariseus e uma grande multidão que estava ali ouvindo. Para os escribas e fariseus e uma grande multidão que estava ali ouvindo. Observe. E para os teus 12 discípulos também. Portanto, eis que vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. A pergunta que não quer calar é, existe hoje intitulados pastores sendo perseguidos de cidade em cidade, sendo morto, sendo crucificado? Existe hoje, em pleno século 21, intitulados pastores sendo mortos por amor verdadeiro ao evangelho, sendo crucificado, sendo açoitado dentro de sinagoga? Existe? Não, não existe. Então isso aqui que Jesus falou não foi para esse século, não foi para essa geração, foi para a sua geração e teve o endereço certo. Ele estava falando isso aqui para os escribas e fariseus, e para uma grande multidão, e os seus 12 discípulos também estavam ouvindo isso que ele estava falando. Observe, ele falou isso aqui para os judeus, não foi para nós gentios. Portanto, eis que vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. Versículo 35 diz assim: para que sobre vós
vós quem? Jerusalém, em 70 o pau quebrou em Jerusalém, porque Jerusalém bebeu muito sangue de profeta, Jerusalém derramou muito sangue de profeta de Deus, Jerusalém crucificou o Filho do Homem, por isso que o pau quebrou na vida do Filho do Homem, meu irmão. Em 70 depois de Cristo, o pau quebrou, juízo, o templo pegou fogo, os sacerdotes foram assassinados, o pau quebrou, aqueles que lhes transpassaram ao meio também passaram pelo juízo, sofreram o juízo. Por quê? Por causa disso aqui, ó, versículo 35. Para que sobre vós quem? Sobre os judeus, sobre Jerusalém, para que sobre vós, Jerusalém, caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Que geração? A geração de Jesus de Nazaré, e não nessa geração sistema. Larga de mentir para o povo, cara lavada. Vai, toma vergonha na cara, sistema religioso. Larga de mentir para o povo, larga de enganar o povo. Hão de vir sobre esta geração. 37. Jerusalém, que mata os profetas. Que matava os profetas, e quem matou os profetas? Jerusalém. Foi Jerusalém que bebeu sangue dos profetas de Deus. Foi Jerusalém que matou os profetas de Deus. Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quiseres juntar teus filhos como a galinha junta seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. 38, eis que a vossa casa vos ficará deserta. 39, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. E não viu mesmo, viu no ano 70. Jerusalém só viu o Filho do Homem vindo sobre a nuvem, meu irmão, com juízo e justiça em 70. Quando em 70 ele veio, meu irmão, o pau quebrou sobre Jerusalém. Aqueles que lhe cuspiram, que lhe maltrataram, aqueles que gritaram, crucifica eles, passaram pelo juízo, sofreram a ira de Deus, sofreram o juízo do Pai no ano 70 depois de Cristo. Entende? Então, os intitulados pastores dizem que Jesus está voltando é para arrancar o dinheiro do desavisado. Muitos deles sabem que Jesus já voltou no ano 70, mas eles insistem em pregar que Jesus está voltando porque isso dá muita grana para o sistema religioso. Isso dá muito dinheiro para o sistema religioso. A Bíblia diz, no livro histórico de Mateus, capítulo 19, versículo 19, que um jovem rico se aproximou de Jesus e perguntou, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse, sabe tu os mandamentos, não roubará, não adulterará, e etc. Ele disse, tudo isso eu tenho observado desde a minha meninice. No versículo 21 está escrito que Jesus chamou ele e disse, mas ainda te falta uma coisa, quer ser perfeito? Quer ter a vida eterna, quer me seguir? Vai, vende tudo quanto tu tens e distribui para com os pobres. E a Bíblia diz que ele se retirou triste porque possuía muitas propriedades. Observe, se Jesus dissesse hoje para um desses intitulados pastores do sistema religioso aí, vende tudo quanto tu tens e dá aos pobres, eles iam dizer que Jesus tinha encosto. Eles iam dizer que não conhecia Jesus, que não conhece Jesus. Eles iam dizer que quem era Jesus para falar isso para eles. Eles iam crucificar Jesus de novo. Entendeu? Porque esses intitulados pastores são tudo cães gulosos. E eu encerro essa live lendo Isaías capítulo 56, versículo 10 e 11. Glória a Deus. Isaías capítulo 56, versículo 10 e 11. Esses caras são cães gulosos, são ladrões que roubam o povo. Em nome de Deus. Isaías capítulo 56, versículo 10 e 11. Diz assim,
Todos os seus atalaias são cegos, nada sabe, todos são cães mudos, não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e amam tosquenejar. 11. E estes cães são gulosos, não se pode fartar, e eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte, todos sem exceção. O profeta Isaías disse que todos os pastores, sem exceção, são cães gulosos. Se no tempo religioso tem batismo nas águas, o pastor é cão guloso. Se no tempo religioso cobra dízimo, o pastor é cão guloso. Se no tempo religioso tem o quipá, o intitulado pastor é cão guloso. Se no templo religioso que você frequenta, o seu intitulado pastor te cobra dízimo, te cobra oferta, e te cobra oferta das premissas, oferta alçada, ele é cão guloso. Sarta fora daí, porque isso aí é laço. Chuta porque é laço, como diz meus irmãos pentecostal. Se no templo religioso você frequenta, tem a chamada Santa Ceia, tem o falso dízimo em dinheiro mensal, pula fora daí, porque são tudo cães gulosos. E o profeta deixou bem claro, cada um por sua parte, cada um por sua ganância, cada um por sua parte, e é todos sem exceção. O engano deles já começa quando eles vão registrar a chamada erradamente igreja, porque eles chegam lá no tabelião e perguntam, vem cá, o tabelião pergunta para eles, vem cá, você está registrando sua igreja no âmbito religioso, é ou não é? Eles dizem, é. Aí o tabelião pergunta, é com fim lucrativo ou é sem fim lucrativo? Eles dizem, é sem fim lucrativo, mas é mentira, porque lá dentro eles recebem salário de 100 mil reais, tem titulado pastor que recebe até 200 mil reais de salário por mês, 40 salário mínimo, 30 salário mínimo, 25 salário mínimo. É mentira, entendeu? Lá dentro tem até cofre, tem que ir buscar o dinheiro no carro forte, tem carro forte para pegar o dinheiro, tem até jatinho para ir buscar o dinheiro, avião para ir buscar o dinheiro. Então, meus irmãos, é uma empresa de família. Os templos religiosos é empresa de família com o nome de igreja evangélica, mas de evangélica não tem nada, porque não tem evangelho. Evangelho tem o povo da graça de Deus. Evangelho tem o povo da graça de Deus, porque de evangélica não tem nada. Só tem o nome, igreja evangélica fulano de tal, mas de evangélica não tem nada. Eu vou ler aqui Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Diz assim o versículo de número 16: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, pregou Paulo e prego eu, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus. Poder de Deus não é frequentar templo religioso, poder de Deus não é levantar templo religioso, poder de Deus não é fazer campanha, não é fazer sacrifício, não é fazer voto, não é dar dízimo, porque dízimo não deve ser aplicado na igreja gentílica, porque o dízimo, na lei de Moisés, era uma das ordenanças da lei, a qual Cristo aboliu com sua morte na cruz, e era alimento para sustento dos órfãos, das viúvas, dos viajantes, dos forasteiros e dos levitas, da tribo de Levi, que não tinha parte na herança do povo de Israel. Não deve ser aplicado no meio do povo de Deus, entende? Então, poder de Deus, pregou Paulo e prego eu, é o evangelho. Quando se prega o evangelho, o poder do Pai se manifesta. Versículo 17. Porque nele aqui é no evangelho, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé,
Nele que, no Evangelho, se você frequenta um templo religioso, aonde se prega a lei de Moisés, não tem Evangelho. Se não tem Evangelho, também não tem justiça de Deus. Se não tem justiça de Deus, também não tem poder de Deus. Isso que está aí fora, que diz que é poder de Deus, na verdade é carnalidade. É carnalidade, é carne ativada, porque poder de Deus não é. Poder de Deus é o Evangelho. Essas revelagens, essas profetadas, essa gritaria, esses pulos que esses religiosos estão dentro do templo religioso, não é poder de Deus. Esses gritos altos dentro do templo religioso, esses laços, esses religiosos cortando laço dentro do templo religioso, isso é carne ativada, isso não é poder de Deus. Poder de Deus é o Evangelho, é isso que eu estou pregando aqui, ó. Isso é poder de Deus, o Evangelho, do Cristo ressuscitado. Agora isso aí é carnalidade. Então dentro dos templos religiosos não tem poder de Deus, porque os intitulados pastores não pregam o Evangelho. Eles pregam o que, irmão Fabiano? Eles pregam a lei. E lá em Romanos capítulo 10, versículo 4, pregou Paulo e prego eu, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Para mim que creio, o fim da lei é Cristo. Para você que crê, o fim da lei é Cristo. Cristo aboliu a lei. Efésios capítulo 2, versículo 15, pregou Paulo e prego eu, porque Cristo, na sua carne, desfez a inimizade. Que inimizade? A inimizade entre os judeus e gentios. Porque antes da cruz, os judeus não falavam com os gentios. Na cruz, Cristo quebrou a barreira de separação, reconciliando ambos para com Deus, judeus e gentios, porque Cristo na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança. Que ordenança? A lei de Moisés tinha 613 ordenanças, e o dízimo era uma das ordenanças da lei de Moisés. O Evangelho diz que Cristo aboliu. Colossenses capítulo 2, versículo 14, Paulo disse: porque a cédula que era contra nós, o escrito de dívida que era contra nós, e que de alguma maneira nos era contada nos seus escritos, nas suas ordenanças, que era a lei de Moisés, Cristo riscou, tirando-a do meio de nós, encravando-a na cruz. Hebreus capítulo 7, versículo 18 e 19, pregou Paulo e prego eu, porque o precedente mandamento é abirrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, para que se introduza a esperança melhor, pela qual sirvamos a Deus. E a esperança melhor que foi introduzida foi a graça. Foi o que Cristo fez naquele madeiro. A graça de Deus, entendeu? A graça do Cristo, o ressuscitado. Ele aboliu a lei de Moisés. Só que aquilo que Cristo destruiu, que Cristo aboliu, os intitulados pastores pregam para o povo. Eles não pregam evangelho. Evangelho prega o povo da graça de Deus. Eles pregam a lei para roubar, para manipular, para tomar o dinheiro de aposentado, de viúvo, de catador de latinha. Eles pregam a lei para se beneficiar em cima disso, porque na lei tem brecha para cobrar dízimo. Só que na lei também tinha circuncisão. Por que os pastores não praticam circuncisão? Por que esses intitulados pastores aí não praticam a circuncisão dentro dos seus templos religiosos? Não faz o culto da circuncisão dentro dos seus templos religiosos? Porque a circuncisão também era uma das ordenanças da lei de Moisés. Por que ele não faz a circuncisão também? Sabe por que eles não fazem? Porque eles conhecem, rapaz, eles conhecem. É que eles não querem pregar a verdade. Eles sabem que Cristo aboliu a lei de Moisés. Eles sabem que Cristo aboliu. Só que aquilo que Cristo aboliu, eles vão contra. Paulo disse em Gálatas capítulo 2, versículo 21, não aniquilo a graça de Deus, se a justiça provém da lei, provém do jejum, provém da apresentação de criança, provém de sacrifício, provém de guardar o sábado e etc. Segue-se então que Cristo morreu em vão, que Cristo morreu debalde. Paulo pregou em Gálatas capítulo 3, versículo 10, todos que estão debaixo da lei estão debaixo de maldição.
Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição, pois escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para fazê-las. A lei de Moisés tinha 613 ordenanças: dar o dízimo, guardar o sábado, a apresentação de criança. Se o crente dá o dízimo, mas não pratica a circuncisão, se o crente dá o dízimo e não pratica o restante das 612 ordenanças da lei de Moisés, pregou Paulo e prego eu, que está debaixo de maldição, são malditos diante de Deus, não estão debaixo de bênção, são malditos diante de Deus. E pregou Paulo e prego eu, Gálatas capítulo 5, versículo de número 4, vós que vos justificais pela lei, da graça tendes caído, separado estás de Cristo, e da graça tendes caído. Ou seja, todos aqueles que se justificam pelo jejum, pelo dízimo, pela apresentação de criança, por subir monte, pagar preço e etc. Paulo disse que está desligado de Cristo e está caído da graça. A expressão caído da graça quer dizer que não desfruta dos benefícios espirituais que Cristo conquistou para nós naquele madeiro, naquela cruz. Não desfruta, vive uma vida de disciplina, vive um crente disciplinado, não desfruta dos benefícios da cruz. Amém, amados? Deus continue abençoando a todos. Até a próxima live. Irmão Fabiano Santana, seu irmão em Cristo. Estamos juntos aí pregando esse poderoso evangelho da graça de Deus. Jesus não vai voltar mais. Ele já voltou no ano 70 e hoje ele mora em nosso espírito. Receba essa palavra. Amém. Graça e paz aí, irmã Thalina Maciel. Graça e paz aí para o pregador da graça, irmão George Valente, ministro de uma nova aliança, pregador da vida, George Valente. Graça e paz para o ministro Denis Mendonça de Souza, pregador do Evangelho da Graça. Graça e paz para o irmão Carlos aí também, que o Pai continue te abençoando. Graça e paz para todos os irmãos, para o irmão Célio, que participou também de nossa live aqui, que Deus continue te abençoando, ministro de uma nova aliança, pregador do Evangelho. Enfim, graça e paz para todos os irmãos que participaram da nossa live. Que Deus continue abençoando a todos, em nome do Cristo, o ressuscitado. Aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Irmãos, eu tenho 2 canais no YouTube. Todos os 2 canais no YouTube estão assim: Fabiano Santana, pregador da graça. Sempre eu estou postando lá vídeo novo, mensagem nova. Se inscreva no meu canal no YouTube e aperte o sininho para vocês receberem todas as notificações. Sempre estamos lá postando um vídeo novo, pregando o Evangelho. Graça e paz para o irmão de Feira de Santana também aí que entrou. Eu tinha visto ele, o irmão Barlon Dilson. Irmão Barlon Dilson. Que Deus continue abençoando. Graça e paz para o irmão Carlos Castro. Deus continue abençoando também ricamente, poderosamente. Enfim, graça e paz para todos. E até a próxima live. Jesus não vai voltar. Ele já voltou e hoje ele mora em nosso espírito. Assim é, assim disse o Espírito da graça nessa noite. Amém. Graça e paz.